muitos desses veteranos de guerra, né, do combate do Vietnã, eles pareciam ficar mais vivos quando eles falavam sobre os acidentes de helicóptero, os companheiros que estavam morrendo, né? Então, tem aí alguns, inclusive, artigos de jornais, New York Times, cobrindo esses conflitos brutais. E aí tem um livro que chama A Guerra é uma Força que nos dá sentido, né? Então, infelizmente, muitas vezes, nessa ideia de um vazio existencial, quando as pessoas vão para a guerra, elas fazem da guerra um sentido. Então, muitas pessoas traumatizadas, elas parecem buscar experiências que seriam, muitas vezes, repelidas pela maioria de nós. Então, esses pacientes, esses veteranos de guerra, eles queixam, muitas vezes, de uma vaga sensação de vazio e de tédio quando não estão com raiva, quando não estão sob coação ou quando não estão envolvidos em alguma atividade perigosa. E aí a gente pode estar pensando nesse quadro geral, quando muitas vezes o trauma, a ansiedade, ele ocupa um lugar de sentido. Eu falo sempre aqui com vocês e com meus clientes também, que eu atendo, a preocupação com os sintomas da ansiedade é tão forte, né, numa determinada fase do transtorno de ansiedade, que ele substitui outras dores. É como se eu preocupar com o sintoma, isso me fizesse atenuar, me daria um certo prazer ou uma dor menor do que a dor emocional de um abuso sexual ou de um conflito emocional que eu estou vivendo, né? Existem casos de, por exemplo, pessoas que passaram por situações de estupro na mira de um revólver, por exemplo, e muitas vezes foram espancadas e voltavam a ter relacionamentos abusivos, né? Tem a famosa síndrome de Estocolmo, onde a pessoa que ela é sequestrada, ela acaba defendendo o sequestrador como uma forma de defesa também. Então, esse tema do prazer na dor, da dor do prazer, ele já foi tratado em outras abordagens também. Freud, na psicanálise, vai falar dessa compulsão de repetição, das reencenações traumáticas, né? Como se fosse aí uma tentativa inconsciente de obter um controle de uma situação dolorosa ou o prazer nessa dor mesmo, de reviver essa dor. Então, é claro que a repetição, muitas vezes, ela leva apenas a mais dor e a ódio de você mesmo. E quando você revive o trauma, às vezes repetidamente na terapia, você pode reforçar a preocupação e fixar ainda mais. Então, aqui eu tenho um vídeo falando sobre uma técnica, terapia de imagem, para tratar sonhos recorrentes, pesadelos. E aí, ali a gente trabalha de uma outra forma, transformando essas imagens traumáticas em imagens mais leves, mais equilibradas, né? Então, muitas vezes as pesquisas mostram que as coisas que nos atraem, que nos motivam, que nos fazem sentir vivos, muitas vezes estão ligadas a perigo, né? Muitas pessoas são atraídas por situações perigosas ou dolorosas, tipo saltar de paraquedas ou de bungee jump, montanha-russa e tá cheio, né? Eu não sou nem em roda gigante ou ando de roda gigante, que eu tenho um maior medo, um maior pavor de altura. Tem pessoas que são atraídas por isso mesmo. Então, tem alguns estudos que mostram que essas atividades, elas tendem a criar uma junção de vários fatores de prazer aí, né? Atividades que causam medo, que causam muita tensão, elas podem mais tarde se tornar experiências emocionantes, né? Na década de 70, tem um psicólogo, Richard Solomon, da Universidade da Pensilvânia. A Pensilvânia é uma grande universidade dos Estados Unidos. Eu fui lá esse ano e tem muitos estudos aí na área, em muitas áreas, na psicologia também, né? E esse estudo dele demonstrou que o corpo, ele aprende a se ajustar a todos os tipos de estímulos. Então, muitas vezes, as pessoas ficam viciadas em drogas recreativas, né? Maconha, LSD, cocaína, porque essas drogas fazem sentir tão bem imediatamente, como, por exemplo, uma sauna que você
ou uma maratona de 40 quilômetros, ou quando você dança durante muito tempo, né? Ou pular de paraquedas, inicialmente geram um desconforto e geram até um terror, mas depois elas se tornam agradáveis. Então, há essa dualidade, né? Esse ajuste gradual, ele indica aí um novo equilíbrio químico estabelecido no corpo. Então, os corredores de maratona, por exemplo, eles têm aí uma sensação de bem-estar e alegria ao levar o corpo ao limite, né? Porque há uma nova configuração química no corpo mesmo. E aí, como as pessoas dependentes de droga também, elas começam a desejar a atividade e tem abstinência quando ela não está disponível mesmo. E a longo prazo, as pessoas se tornam mais preocupadas com a dor da abstinência do que com o vício em si, com a atividade em si, né? Então, isso pode explicar muitas vezes porque algumas pessoas elas até contratam alguém para bater nelas, né? Essas atividades de sadomasoquismo, ou se queimam com cigarros, ou no caso de outros transtornos mentais, onde a pessoa se corta também, né? Borderline. Então, há aí esse meandro, aí, o medo e a aversão, de alguma forma perversa, podem ser transformados em prazer, né? Então, o Solomon, ele levantou a hipótese de que as endorfinas, que são essas substâncias químicas semelhantes à morfina, que o cérebro secreta quando você está sob estresse, elas desempenham um papel nos vícios paradoxais que ele descreveu. Então, tem outro artigo que é intitulado assim, Dor em Homens Feridos em Batalha, Pain Men Wounded in Battle, publicado em 1946. Esse autor ele observou que 75% dos soldados gravemente feridos na frente de batalha, eles não solicitavam morfina. E aí, um cirurgião identificou que as emoções fortes elas podem bloquear a dor. Então, de uma certa forma, é como se a emoção do trauma, ou desses veteranos de combate e guerra, ou nos transtornos pós-traumáticos, eles estariam dispostos aí a vivenciar essa dor, esse impacto, para aliviar outras dores que eles têm vivido, né? Tem outro experimento, o filme Platoon, do Oliver Stone, foram recrutados alguns veteranos e eles foram oferecidos a eles colocar a mão direita em um balde de água gelada enquanto assistiam um filme, né? E aí, 7 dos 8 veteranos, eles mantiveram as águas na água dolorosamente fria por 30% a mais durante quando eles estavam assistindo o filme Platoon, porque tinha aquela excitação mesmo. Então, essa quantidade de analgesia produzida a partir de 15 minutos de um filme de combate era equivalente a uma injeção de 8 miligramas de morfina, aproximadamente, né? E aí, essa dose é mais ou menos que a pessoa do pronto-socorro ela recebe por causa de uma forte dor no peito mesmo. Então, essa hipótese de que emoções fortes podem bloquear a dor, como resultado de uma liberação de substâncias semelhantes à morfina fabricadas no cérebro, ela sugere, então, que as pessoas traumatizadas, elas fazem uma reexposição ao estresse para causar um alívio semelhante ao da ansiedade, né? Então, é uma explicação para entender por que, muitas vezes, essa tendência a repetir os sintomas ou focar nos sintomas, elas trazem esse alívio da dor, né? Porque as emoções fortes, elas trazem essa possibilidade de aliviar a dor. Ok? Então, é um tema polêmico, mas que vale a pena a gente estar trazendo para vocês com uma reflexão de mudança, de transformação. Eu sei que não é um tema muito tranquilo, mas vale a pena para, principalmente, você perceber que você pode sair desse ciclo vicioso da dor, né, do medo dos sintomas da ansiedade. Você pode ter outros prazeres, pode investir em relaxamentos, em momentos de bem-estar com você mesmo, para cada vez mais você sair dessa repetição dos sintomas. E aí, à medida que você entende o mecanismo da ansiedade, que você fica mais consciente desses fenômenos que podem ocorrer, você vai gradativamente conseguindo engajar numa psicoterapia e se libertar pouco a pouco dessa pegadinha, né? Dor e prazer, prazer e dor. Tá bom? Eu vou começar a responder aqui algumas questões. Lembra que a nossa live é curta, não dá para responder todo mundo.
Eu estou em várias plataformas, mas, à medida do possível, eu respondo o máximo que eu puder. Cleonice, boa noite. Dani, boa noite. Camila, boa noite. Ana, boa noite. Camila, no caso do ansioso, nosso corpo vicia no sofrimento. Então, é como se esse sofrimento, esse sintoma, ele trouxesse um alívio de outras dores, né? As emoções fortes, o sintoma, fixar o sintoma, ele faz com que, de uma certa forma, você ficasse mais anestesiado em relação a outras dores emocionais que você está vivendo, né? Uma reflexão para cada vez mais vocês terem essa noção de que é possível sair desse ciclo vicioso de ficar focado nos sintomas da ansiedade e começar a perder o medo dos sintomas. Porque o medo dos sintomas, ele ativa muito a atenção e cria esse ciclo vicioso, esse vício, vamos dizer assim, nesse sofrimento aí. José, doutor, às vezes eu fico achando estranho por estar me sentindo bem. Também, exatamente. Algumas pessoas, elas estão tão acostumadas com os sintomas da ansiedade, elas estão tão acostumadas com o sofrimento, que elas acham até melhor os sintomas. Quando elas não estão com sintomas, elas acham estranho, né? Isso já aconteceu, outros depoimentos como esse já apareceram aqui também. Porque é essa complexidade da emoção humana mesmo, né? Do nosso cérebro, da nossa mente. À medida que eu entendo esse processo dessa complexidade, eu posso ir investindo em saídas alternativas, em tratamentos que me deixam mais em paz, mais seguro. E à medida que eu me sinto mais seguro, eu entendo mais a mim mesmo, eu vou me libertando gradativamente desse ciclo vicioso do sintoma, do medo do sintoma, e quando tem medo do sintoma, aumenta o sintoma, porque aumenta a tensão psicológica, né? Então, vale a pena essa reflexão para vocês cada vez mais se engajarem nos tratamentos para a ansiedade. Aqui no Instagram, algumas perguntas estão aparecendo. Amélia Fernandes, eu tenho ansiedade e pânico. Eu sinto dor no corpo todo, já não tenho ânimo para ir no portão. Por favor, essa dor é da ansiedade mesmo? Então, Amélia, as dores musculares são muito comuns na ansiedade mesmo. E também é comum as pessoas com ansiedade terem dúvidas se é ansiedade mesmo. Porque os sintomas são tão fortes, tão intensos, que se parece com outras doenças graves, né? E aí tem essa questão da fobia social, do medo de se expor, essa tensão toda que a pessoa vai ficando mesmo. Então, eu sei que não é fácil, é desconfortante, mas à medida que você trata com a psicoterapia, você vai voltando ao normal, né? E o medo de morrer também, claro, como você falou, é sempre constante mesmo, porque as áreas do cérebro relacionadas ao medo, aos sentimentos de medo, estão muito ativadas. Então é natural, é compreensível que você tenha essas tensões mesmo, né? Lani, tenho esses medos também, mas como o doutor entende, aprendi a controlar aos poucos. Que bom, Lani, né? Você entendeu, e aos poucos, à medida que você entende o processo da ansiedade, você vai ficando mais tranquilo, sabendo que não é grave, e que à medida que você trata, você vai se libertando disso. Matias, doutor, a dor de cabeça e dentes é normal por muitos dias devido à ansiedade? Queridos, infelizmente, não tem cura rápida para os sintomas da ansiedade. Eles podem permanecer dias, semanas, meses e anos. Então, as dores musculares, dores na cabeça, nos dentes também, a tensão aqui na mandíbula, na região da boca, tudo isso é muito comum na ansiedade, pode durar dias mesmo, até semanas. Por isso que é importante tratar com a psicoterapia. À medida que você trata com a psicoterapia, você vai ficando mais em paz, tranquilo, e os sintomas desaparecem. Rafael Brito, mais alguém sente dor ao lado esquerdo da barriga acompanhado de queimação? Tenho tido muitos gases